O Congresso Nacional terminou a novela. Deputados e senadores aprovaram hoje o orçamento do governo para 2025. Girando a nossa reportagem, chegando Bruno Pinheiro ao Jornal Jovem Pan. Você acompanhou detalhes, né, Bruno? Quanto foi destinado para as emendas parlamentares? Essa é a primeira questão. Bem-vindo, bom trabalho, Bruno. Dia longo por aqui, viu, Tiago? Um valor de 50 bilhões de reais. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa é uma discussão antiga que está, inclusive, sobre os olhares do Supremo Tribunal Federal e agora teve essa discussão para o orçamento de 2025, chegando então em 50 bilhões de reais para essas emendas, indicações de investimentos que são feitos através de deputados e senadores aqui no Congresso Nacional. Se falamos sobre uma outra área específica, a área que recebeu o maior orçamento em relação ao último ano está na área da saúde, 24 bilhões a mais do que o último orçamento. E isso é um reconhecimento que era importante, sim, elevar esse valor para a saúde. Mas houve entendimento de que o orçamento para as emendas ficou muito acima do que o orçamento para a educação. Esse valor, muito embora, é menor do que o orçamento de 2024, cerca de aproximadamente quase 4 milhões a menos do que o ano anterior. Então a gente vê que teve uma diferença, mas ainda assim esse valor ficou na casa de 50 bilhões de reais. A gente vai ver agora, inclusive, como foi o momento da aprovação do orçamento 2025 após cerca de 90 dias de discussões. Hoje a discussão na Comissão Mista de Orçamento e numa sessão do Congresso Nacional veio o resultado. Vamos ver. Redação final do PLN 26 de 2024. Em votação na Câmara dos Deputados. Os deputados e deputadas que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação no Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. O PLN 26 de 2024 vai à sanção presidencial. Agora, só para a gente entender esses números, quando se fala sobre 50 bilhões de reais, se fala aqui em emendas impositivas, as individuais, que são dirigidas a cada senador e a cada deputado. Essas 24,7 bilhões de reais. E as de bancada, que são destinadas às bancadas estaduais, um pouco mais de 14 bilhões de reais. Ainda há uma reserva para o repasse das emendas de comissão, que também é uma outra discussão que não tem uma execução obrigatória e depende de uma liberação que vem por parte do Palácio do Planalto. Tiago. Nós acompanhamos aqui também a sessão e depois que o orçamento foi aprovado, Bruno, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um longo discurso, elogiou os esforços de parlamentares para alcançar a aprovação da pauta. Como é que foi a fala dele? Olha, Tiago, ainda veio reclamações também junto com esse elogio. De um outro lado, representantes, inclusive a deputada Adriana Ventura, reclamou que o relatório chegou em cima da hora, recebeu 7.200 emendas e não conseguiram ler todo esse documento que chegou aqui no Congresso Nacional do relator, senador Ângelo Coronel. Mas o senador Davi Alcolumbre, que estava no comando desta sessão do Congresso Nacional, reconheceu inclusive o esforço da nova ministra, Gleice Hoffmann, que também estava na casa até algumas semanas como deputada federal, que fez essa articulação e o esforço para que o governo conseguisse colocar em votação antes da viagem oficial do governo federal, de Lula, que inclusive vai receber a companhia tanto de Hugo Mota quanto também do senador Davi Alcolumbre. Vamos ver. Os cumprimentos se estendem também a atores importantes do Poder Executivo na figura da ministra Gleice Hoffmann. A ministra Gleice Hoffmann, num debate franco, honesto e verdadeiro, construiu nos últimos dias um entendimento maduro e honesto com o Congresso Nacional, mostrando aonde o Poder Executivo e o governo poderia ceder na construção desta peça orçamentária que pudesse privilegiar
o Parlamento brasileiro, as obras estruturantes do governo federal e, como exemplo, o Programa de Aceleração de Crescimento, mas, ao tempo, reconheceu a todo instante a importância do Parlamento brasileiro participar efetivamente da construção do orçamento do Brasil. Há um entendimento entre aliados do governo que essa foi uma vitória de Gleice Hoffmann, mas, do outro lado, exemplo na oposição, o senador Rogério Marinho disse que a oposição nunca fez resistência a se votar o orçamento. A questão é que o governo mesmo acabou enrolando para enviar ao Congresso Nacional. Tiago. E, claro, fazendo agora uma avaliação sobre o projeto também retirou dinheiro de inúmeras áreas do governo. Agora, quais as principais áreas atingidas pelo novo repasse das verbas? Bruno. Olha, Tiago, um exemplo, inclusive, estava numa discussão sobre o Tribunal de Contas da União, sobre o repasse para aqueles alunos que ainda estão na sala de aula. Foi um lançamento do governo para auxiliar esses alunos a continuarem na escola, para evitar essa evasão escolar. E no relatório do senador Ângelo Coronel, não destina recursos suficientes e específico para atender esse plano do governo, e somente estão separados R$1 bilhão para esta finalidade, muito abaixo do que o governo estava estimando, algo quase em torno de 14 bilhões de reais, o que gerou uma discussão aqui no Congresso Nacional. Chegou no Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes acabou se manifestando. Segundo o senador Ângelo Coronel, foi firmado um acordo entre o governo federal de que os demais valores eles serão acrescentados na sequência. Então, neste momento, para esse plano do governo, esse valor que atende esses alunos que estão nas escolas, uma espécie de um financiamento para ter essa motivação, somente R$1 bilhão que está reservado para contemplar. Então, vai gerar uma discussão, inclusive, entre os governistas em relação a esse valor que é muito abaixo do esperado. Algo que é visto como uma espécie de um cartão de visita para o governo quando se fala numa ideia de uma reeleição para o ano que vem. Tiago. É isso. Bom, o orçamento tinha que ter sido aprovado em dezembro do ano passado, mas só agora o parlamento aprovou. Bruno Pinheiro, sempre atento, volta daqui a pouquinho com mais informações, mais um giro com os nossos comentaristas. Dora Kramer, quando eles fizeram essa aprovação, veio a notícia dos 50 bilhões de reais em relação à liberação das emendas parlamentares. E é claro, essa questão vai para você. É muito dinheiro, é pouco dinheiro? Claro que para os padrões é muito dinheiro, né, Dora? Claro que é muito dinheiro. Agora, não há que se falar em vitória do Executivo nem do Legislativo. É claro que a votação do orçamento, a aprovação do orçamento é um alívio, uma necessidade, uma obrigação. Agora, o contexto não podia ser pior, né? Primeiro, o atraso. Depois, uma peça que deveria ter começado a ser examinada em agosto e votada até dezembro. É exatamente essa a data que está prevista. E esse tempo é justamente para que haja um exame detido do orçamento. Depois, o motivo do atraso. Não podia ser pior. Uma chantagem. O orçamento ficou bloqueado porque os parlamentares queriam a liberação das emendas. E depois, a maneira como foi aprovado, né? Um relatório mandado às 3h da manhã de quinta-feira, aprovado no final da tarde desse mesmo dia. Isso mostra que a deputada Adriana Ventura, como trouxe o Bruno Pinheiro, tem razão quando ela diz: ninguém leu nada, ninguém examinou. O orçamento foi aprovado sem o Congresso examinar o orçamento, porque o que importava para o Congresso eram as emendas. É uma maneira absolutamente irresponsável de se tratar a principal peça de administração, de peça para que a administração pública consiga gerir o país. Bom, e Vilela, claro que existe uma expectativa agora com o orçamento aprovado, vai a sanção do presidente Lula, é saber como que tudo isso vai ser executado. Será que tem uma expectativa, uma possibilidade de melhora do ambiente político? Porque os parlamentares agora têm o dinheiro para fazer a liberação das emendas e o governo na expectativa das aprovações que tanto precisa. Pois é, Tiago, eu vejo que isso é um cenário de momento, ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, como, por exemplo, a própria estrutura das emendas, de que forma o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar
diante do projeto recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, que flexibilizou ali, que deu um entendimento um pouco diferenciado em relação àquilo que era exigido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então ainda tem bastante coisa para acontecer e vejo que ainda não é momento para comemorar, apesar de, como a Dora falou muito bem, esses 50 bilhões de emendas para o parlamento é um verdadeiro escárnio. Quando a gente analisa os números do orçamento, você vê que foram destinados 60 bilhões para o PAC, por exemplo, que é o grande programa de investimentos do país, e 80% desse valor para emendas parlamentares. Há um verdadeiro descompasso entre a capacidade realmente de investimento do Executivo e a apropriação que o Legislativo teve e passou a ter agora nos últimos anos de uma parcela extremamente expressiva do orçamento público da União. Ô Dora, uma informação importante para a nossa audiência. A gente falava esses dias que esse atraso aqui era um atraso talvez um dos maiores, mas a nossa equipe foi atrás, foi vasculhar. Você tem ideia do orçamento que mais atrasou, pelo menos na história recente do Brasil, e não é muito antigo assim não, hein? Estou curiosa para saber, não faço a mais pálida ideia. 1994, ano em que o real entrou em vigor, o orçamento de 94 foi aprovado em outubro daquele ano, depois da entrada em vigor do Plano Real e com uma peça orçamentária de 214 bilhões de reais, e hoje 50 bilhões são destinados para emendas. Curioso, né? Pois é, absolutamente curioso. Eu não tinha ideia, não sei por quê, como é que foi essa negociação, talvez por adaptações em decorrência do Plano Real, e era um ano eleitoral, né? 94, em outubro, ele foi aprovado em outubro, Thiago, exatamente o mês. Pois é, exatamente o mês da eleição. Depois da eleição. Depois da eleição. Olha só, e como o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, Fernando Henrique já estava eleito quando foi aprovado o orçamento. Esse dado é precioso, eu não sabia disso.